Eu diria que esse daqui é o lançamento mais aguardado do ano. Senhoras e senhores, com vocês, nova RAM, Rampage Rebel. Simplesmente, como eu falei, um dos lançamentos mais aguardados do ano, um carro que estava todo mundo ansioso para conhecer, para ver de perto, saber se ela ficou parecida de fato com uma RAM, se ela tem o DNA RAM. Então hoje vocês vão conferir todos os detalhes desse carro aqui. Já vou adiantando, essa daqui é uma Rebel a gasolina, tá? Com motorização nova, digamos assim, motorização do Wrangler, né? Para quem não sabe, motor extremamente forte, inclusive. Até curioso que essa motorização a gasolina, ela é cerca de 10 mil reais mais cara do que a motorização a diesel. Fato, né, dessa motorização ser bem mais potente, enfim, a motorização a diesel é aquela que a gente já conhece, 2.0 turbo diesel, né, de 170 cavalos, basicamente a mesma do Jeep Compass, por exemplo. De fato é um carro que ficou extremamente bonito, isso é inegável, digamos assim. Essa Rebel aqui, ela basicamente se diferencia da versão Arame por acabamentos, então a gente vê que na versão Rebel, ela vai ter aqui então os pneus de uso misto, as rodas diamantadas também. Essa cor também é sensacional, os acabamentos dela então são em black piano, a gente consegue observar aqui também, a frente dela é toda fosca, aqui diferente da Arame, que a gente tem uma frente bem cromada, a grade também muda um pouquinho, mas os demais itens de tecnologia, por exemplo, é a mesma coisa. Então aqui a gente tem os faróis Full LED, a parte do farol de neblina também aqui no LED, e o que o pessoal estava falando então da parte da coluna A até a coluna C, se ela tem uma certa semelhança com a Toro, com o Compass, assim por diante. Pessoal, basicamente as portas são parecidas com o Commander, tanto é que quando a gente abre aqui então a porta, a gente dá de cara com um acabamento similar ao do Commander daqui para baixo, mas essa parte superior aqui é um acabamento basicamente todo novo, tá? Aliás, soft touch, essa parte que imita costura também, texturizada aqui embaixo, o acabamento ficou muito bom. Lembrando que essa daqui tem um opcional do sistema de som Harman Kardon, também tem os bancos elétricos e aqui a iluminação interna. É um opcional no carro, mas fica muito legal, acho que compensa para quem gosta de tecnologia, fica bem interessante. Claro, ela não vai ter então o RAM box, tá? Vamos falar aqui então na caçamba para vocês. Então galera, antes de mostrar a caçamba para vocês, interessante também as lanternas dela, olha só que legal. A gente vê que aqui, ó, ela tem essa parte que basicamente assemelha, né, com a bandeira dos Estados Unidos. A gente tem as litras aqui então, com a parte das estrelinhas aqui, realmente é bem similar à bandeira dos Estados Unidos, inclusive proposital da RAM, ficou muito legal. A tampa da caçamba dela também bem musculosa, com os vínculos aqui e tudo, com todos os emblemas, né, com preto fosco, dupla ponteira de escapamento aqui então. Achei bacana aqui então na caçamba dela, olha só, quando a gente aperta aqui, claro, não dá para soltar, mas ela tem aqui então um braço pantográfico para aliviar e realmente fica bem levinho. Olha só, tô aqui então com dois dedos aqui, consigo subir e descer a caçamba tranquilamente. Aqui a gente também tem, né, a parte dos ralos dela, quando ela enche de água, enfim. Lembrando que a caçamba tem 980 litros de capacidade e consegue carregar até 750 kg de carga útil, ok? Iluminação em LED, enfim. Mas lembrando que infelizmente ela não tem aqui a lona marítima, ok? E galera, o espaço interno da Rampage, como é que ficou? Antes de tudo, só pra gente mostrar aqui então o acabamento de porta, na frente a gente tem acabamento macio e aqui atrás é plástico duro, tá? Também tem aqui a imitação da costura, mas é totalmente plástico duro o acabamento de porta. Aqui embaixo mantém a textura e mantém o couro aqui embaixo também, verdadeiro, com a costura de verdade, tá? E os bancos delas são bem diferentes, tá? Tanto os bancos dianteiros quanto os traseiros tem um design bem diferente, não tem nada a ver com Commander, com Compass. O design do banco em si é bem diferente, tá? Então a gente vê aqui que ele é bem texturizado, perfurado no meio, enfim. Temos apoiador de braço central aqui então, com dois porta-copos, que também um porta-celulares. E olha só que bacana, ela vai ter aqui então saída de ar-condicionado traseira com 4 tomadas USB, 2 do tipo A e 2 do tipo C, então assim, ninguém fica sem carregar o celular, tem as duas opções aí então. E galera, eu sei que tá um pouquinho escuro, mas olha só, a questão de espaço interno aqui. Eu tenho 1,70 de altura, o banco tá regulado para uma pessoa de 1,75 mais ou menos, sobra aqui um palmo fechado de distância do banco da frente. Eu particularmente achei confortável, eu fico bem alto aqui, então essa aqui basicamente é a minha visão que eu tenho. Os meus joelhos aqui, eles não ficam elevados, eles ficam retos, digamos assim, o que a gente tem, né, de tradição em algumas caminhonetes, que seria o joelho ficar elevado. Aqui a gente tem um joelho mais plano, então realmente é bem confortável para viajar. As costas, elas não ficam tão deitadas, né, característica de caminhonete também, então a gente fica um pouco mais reto, digamos assim. Os bancos também não tem regulagem nem de inclinação, nem de distância, mas de modo geral para viajar é bom. Até para minha estatura eu achei legal o conforto de viagem. Também tem aqui apoio de braço central, então realmente dá para viajar tranquilamente. Sobre os bancos do carro, como essa aqui tem um opcional então, a gente vê que os bancos são elétricos, como eu mostrei para vocês do outro lado. Tem bastante textura aqui no banco, inscrita RAM aqui em cima, então realmente o material aqui, o acabamento do carro ficou bem diferenciado, mantendo o padrão da RAM, que a gente sabe que é um padrão de acabamento excelente. Galera, então esse daqui é o painel da RAM Rampage, né? Então a gente vê que é um painel que assim, ele se assemelha assim com alguns veículos Jeep. Então a gente vê que o volante é basicamente igual ao Compass, ao Commander, o que muda, né, a capa da buzina e a parte da inscrita RAM aqui embaixo, mas os comandos em si, o arco do volante em si é basicamente igual
igual aos modelos Jeep, mas o painel em si é totalmente novo. Central multimídia também de exposição dela, uma central de mais de 12 polegadas, também é nova. A gente vê aqui então a parte de baixo, né? Um acabamento soft touch, a iluminação aqui em cima realmente dá um charme, fica muito legal. Até a chave do carro aqui não é uma chave Jeep, é uma chave RAM. Inclusive, se eu não me engano, é a mesma chave que equipa a RAM 1500 Rebel, as 1500 Limited também, enfim. E assim, de fato, o carro é bem construído aqui na parte interna. Então a gente tem acabamento soft touch aqui, essa parte aqui então da costura, né? Lá atrás a gente tem parte de Twitter, alto-falante de canal central. De fato, a construção do carro em si é muito boa. Uma curiosidade, ela tem farol de neblina dianteiro, não tem o traseiro, mas ela tem aqui ó, o botãozinho para você acender ou apagar a iluminação de caçamba, ok? Também te avisa aqui então no painel que você está acendendo ou apagando a luz de caçamba. Temos aqui também dimer, tanto do painel, quanto também aqui a regulagem de altura do faixa dos faróis. Sobre a central multimídia, o software dela em si é basicamente igual ao Jeep, então basicamente igual ao Commander, mas a gente vê que a disposição dela é um pouco diferente, a largura dela é diferente, um pouco do jeito de mexer é um pouquinho diferente, mas de modo geral o sistema em si, o software é igual a um Commander, por exemplo, tá? GPS nativo, que é um GPS sensacional, esse GPS aqui dos carros da Jeep e da Ram são muito bons, dependendo do ponto que você tá, ele mostra também um ponto turístico aqui em 3D, enfim, um GPS muito legal, tá? Claro, ela tem conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio, então de fato é uma central multimídia bem bacana. Temos aqui também informação de câmera de ré, eu acho que sim, a câmera de ré poderia ser maior aqui, mas a qualidade não deixa a desejar. O bacana é que ela também já conta aqui com a Alexa integrada, né? Você consegue programar a Alexa com a tua casa, por exemplo, e justamente isso, né? Chegar em casa e falar, Alexa, abre o portão, tudo pelo carro, é bem interessante. Essa parte dos botões aqui embaixo também é nova, então a gente tem aqui volume, o ar-condicionado digital também integrado na central multimídia, né? A gente aumenta por aqui, deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Olha lá, então a gente tem o ar-condicionado integrado aqui na central multimídia, ele é digital, dual zone, e aqui embaixo a gente tem algumas configurações de tecnologia. Então aqui a gente ativa ou desativa o leitor de faixas do carro, tá? Você consegue ativar e desativar por aqui. Tem a desativação também do Auto Start Stop, desativação do sensor de estacionamento, alerta normal e também tem aqui o modo Sport do carro. Se a gente pegar, por exemplo, a versão RT, que é a topo de linha mais esportiva, justamente a versão focada mais em esportividade, aqui onde está escrito Sport, ela vai estar escrito RT, justamente dando jus ao nome da versão. Aqui nós temos carregador de celular por indução, aqui um pequeno porta-chaves, inclusive eu achei a disposição bem boa, né? Em alguns carros a gente vê que infelizmente só tem às vezes o carregador por indução, você tem que ficar colocando a chave aqui então no porta-copos, enfim, mas aqui eles manteram tanto o carregador por indução quanto o espaço para colocar uma chave, uma carteira, ficou bem legal. Aqui, galera, o seletor do câmbio eu achei bem interessante, que é um seletor giratório. Inclusive o seletor em si, a peça aqui, é muito similar com o seletor de tração que vem nas 2.500, 3.500, 1.500, assim por diante, tá? E olha só que interessante, agora a gente tá aqui com o carro desligado, olha só, eu tento girar aqui, ó, ele não vai, olha só. Girei aqui, ele volta para a posição original. Então ele só vai girar basicamente com o carro ligado. Ao lado nós temos freio de estacionamento elétrico, super fácil de manusear também. Você desativa aqui então o Auto Hold, que é aquela função que você não precisa ficar pisando no freio para segurar o carro. Quando você aperta aqui, o carro mesmo fica pisando no freio para você. E para você acelerar é só dar um toquezinho aqui então no acelerador para sair com o carro da inércia. Temos aqui então para você desativar o controle de tração, aqui então da caminhonete. Controle de declive, muito interessante. E lembrando que o único seletor de tração que ela tem, digamos assim, ela é 4x4, né? A gente tem aqui então o único seletor que seria o 4x4 reduzido. O 4x4 em si, digamos, dela, você não consegue manusear. Um ponto que eu acho importante a gente comentar, olha só, o poder de braço dela que tá tudo para trás. Quando a gente aperta aqui para levantar, para ter acesso aqui então àquele sarcófago, digamos assim, você vê que ele acaba batendo ali, você tem que puxar um pouquinho pro lado aqui, tá? Se fosse um pouquinho mais para trás aqui, era só puxar e levantar reto, mas enfim, é só um adendo, digamos assim. Dois porta-copos padrão e aqui embaixo, né, aquele sarcófago para você guardar aqui então algumas coisas, alguma carteira, talvez um lencinho umedecido, né, para deixar uma coisa que não vai usar tanto, enfim. O único ponto desses bancos novos aqui é que infelizmente ele não tem aqui o espaço aqui embaixo para você guardar algumas coisas, igual a gente tem no Renegade, no Compass, né? Você tem aquela alça que você levanta aqui e guarda alguma coisa, na Rampage não tem isso aqui. E galera, aqui está o novo motor T4 Hurricane, que equipa aqui então a Ram Rampage. Esse motor aqui então rende 272 cavalos de potência, 40.8 kg de torque, lembrando que ele é somente a gasolina e as médias, segundo o Inmetro, são de 7.9 km por litro na cidade e 9.7 na estrada, tá? Tô bem ansioso pra gente andar no carro, ver como que ele se comporta, mas o bacana é que é um motor bem torcudo, então a gente tem 40.8 kg de torque e bem potente também, né? São 272 cavalos, então realmente a caminhonete deve andar muito bem. Galera, então é isso aí, queria saber agora a opinião de vocês, o que vocês acharam da nova Ram Rampage Rebel 2024. Galera, de fato é um carro que me surpreendeu,
por fotos, né, a gente vê na internet, a gente acha que ela é uma coisa, mas pessoalmente ela surpreende. Tanto pelo tamanho dela, a gente vê que o capô é um capô grande, musculoso, digamos assim, a traseira também. E a questão de custo-benefício do carro achei bem interessante. Então é um carro que, assim, ela mescla a usabilidade de uma picape um pouco menor, mas mantendo as características RAM, digamos assim. Então a gente vê volante com o símbolo, né, bem grande, as inscritas RAM espalhadas pelo carro, enfim, os easter eggs, né, a lanterna com a bandeira dos Estados Unidos, assim por diante. Então, de fato, é um carro que eu gostei bastante, particularmente falando. De fato, é um carro que é bem diferente se a gente pegar uma 3500, por exemplo, né? É outra proposta, digamos assim, outro público, mas é um carro que eu acho que faz bastante sentido. E eu queria saber a tua opinião agora. Se tu compraria o carro, prefere uma outra, prefere uma Maverick, enfim. Então comenta pra gente aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. A gente faz vídeos dos mais variados tipos de veículos, carros, caminhões, caminhonetes, enfim. E também siga a gente lá no Instagram, @Curiosidade Automotiva. A gente posta vídeos, comparativos, notícias, enfim, tudo do mundo dos carros e também dos caminhões lá para vocês, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!